Olá, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Aurélio Burrê, sou professor de Direito Civil, já leciono há mais de 12 anos em cursos preparatórios e é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês agora para essa revisão de véspera do curso MEG. Vamos aqui trabalhar diversos pontos de Direito Civil, de parte geral a sucessões, para que você vá para essa prova tendo revisado aqui pontos importantes, daqueles pontos que são os mais cobrados em concurso, em exames da ordem, né, no caso, pontos que têm caído e que você não pode deixar de dominar para essa prova. Eu sempre digo, né, o objetivo aqui é antecipar algo que vai ser cobrado, mas ainda que não caia, pelo menos já ajude você a revisar esse ponto aqui para você não ter que perder tempo em outro momento. Então, vá seguro para a prova, faça uma revisão das suas anotações, dos seus apontamentos e com a convicção de que você fez o máximo possível até esse certame. Chegando na hora da prova, você vai chegar e tentar resgatar esse conhecimento acumulado. Tomara que muito do que a gente diga aqui nessa revisão de véspera te ajude em Direito Civil para ganhar alguns pontinhos aí. Bom, como é que eu fiz essa seleção dos temas que nós vamos trabalhar? Fazendo uma análise das provas dos exames anteriores, trazendo algumas apostas daquilo que eu acredito que possa cair. E então eu foquei bastante em parte geral. A gente vai trabalhar vários pontos de parte geral, porque sempre cai uma ou duas questões de parte geral. E aí, dentro desses pontos de parte geral do direito civil, eu vou aproveitar para pegar exemplos de outros pontos de obrigações, de contratos, de sucessões, de família. Então, a gente, óbvio, não tem como esgotar direito civil numa revisão de véspera, mas tem como trabalhar diversos pontos. Você vai fazer esse exame, tenho certeza que vai ser aprovado, e muitos aqui vão iniciar a brilhante carreira na advocacia, né? Serão meus colegas e eu vou ficar muito satisfeito. Para aqueles que, né, estão estudando para a ordem, mas vão fazer concurso público, estão estudando para concurso, vocês sabem que o curso MEG também é líder aqui na preparação dos alunos para os mais diversos certames, como analista, técnico, carreiras policiais, carreiras, né, jurídicas, magistratura, MP, defensoria. É realmente um curso, né, de grande renome. Então, o que, que acontece? Para aqueles, não é para essa prova, mas para aqueles que depois forem estudar para concurso, vou indicar aqui um livro em que eu fui convidado pela editora Riedel para escrever um livro de direito civil, um resumo de direito civil, de parte geral, obrigações, contratos e responsabilidade civil. Bem fininho, já vai te ajudar nesse início, nessa estrada aí dos concursos públicos, né? Não dá tempo de ler agora para o exame da ordem, mas você vai ser aprovado, e para aqueles que vão estudar para concurso, fica a indicação do meu livro, é só você digitar no Google, editora Riedel, Aurélio Burrê, Direito Civil, vai estar lá à sua disposição. E também está no link na minha bio do Instagram. Aliás, tendo alguma dúvida, não sei se vai dar para solucionar dúvidas aqui até a data da prova, mas depois da prova, quiser comentar alguma questão, se quiser que eu faça uma live, né, trabalhando algum tema que caiu na prova, eu vou deixar aqui também as minhas redes sociais para a gente manter o contato. Então, colocando aí na tela para vocês, além do meu Twitter, tem ali @burrê. O jeito mais fácil de falar comigo é aqui, ó, no Instagram, @professor_Aurélio Burrê. Você manda um direct para mim e eu tento responder a todos mesmo. Então, se eu demorar para responder, manda de novo, comenta em alguma publicação minha. Professor, eu te mandei um direct, que a gente vai manter esse papo, tá? Tá assistindo essa revisão de véspera? Tá gostando? Marca lá, né? Tira uma foto, me marca no seu Instagram, vai ser legal ter essa participação. Marca o curso MEG também. E pode me adicionar como amigo no Facebook, vai ser um prazer. E seguir o meu canal no YouTube, se inscreva no meu canal. Toda vez que eu fizer uma aula gratuita e tiver novidades, eu vou comentar com vocês. Bom, sem mais delongas, vamos aqui trabalhar um tema que eu considero muito importante no direito civil
dentro da pessoa natural. Então, você sabe que pessoa não é sinônimo de ser humano. Pessoa é sujeito de direitos e obrigações. Então, pessoa é um gênero que vai englobar tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica. Pessoa é um gênero que vai englobar tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica. E o que a pessoa natural e a pessoa jurídica têm em comum? São sujeitos de direitos e obrigações. São dotadas de personalidade jurídica. Personalidade jurídica, você lembra, é aquela aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. O que eu quero trazer para vocês é em qual momento se encerra essa personalidade jurídica. Quando que uma pessoa natural, aí sim um ser humano, deixa de ser pessoa, deixa de ser sujeito de direitos e obrigações. As pessoas naturais são seres humanos. Quando que ele deixa de ser sujeito de direitos e obrigações? Tá fácil, né, gente? Com a morte. A morte representa o fim da personalidade jurídica da pessoa natural. Isso mesmo. A morte representa o fim da personalidade jurídica da pessoa natural. Então, vamos estudar a morte. Existem dois tipos de morte. Olha aí na tela para vocês. Existem dois tipos de morte. Nós temos a morte real e a morte presumida. Morte real e morte presumida. A morte real é aquela que é constatada através dos sentidos, né? Você tem um cadáver para atestar que a pessoa morreu. E ela se dá com a paralisação da atividade encefálica. A morte real, portanto, se dá com a morte cerebral. Como é que eu sei disso? Artigo 3º da Lei 9434 de 97. Os médicos constatando a morte cerebral já podem ser retirados órgãos para fins de transplante. Mas o que provavelmente vai cair na sua prova é a morte presumida. Morte presumida é justamente quando você não tem um cadáver para atestar que a pessoa morreu. E aqui nós estamos falando de morte presumida com declaração de ausência e morte presumida sem declaração de ausência. Veja, a morte presumida com declaração de ausência é prevista no artigo 6º do Código Civil, que você deve combinar com os artigos 22 a 39, que trazem ali o procedimento de ausência. E você tem a morte presumida sem declaração de ausência, do artigo 7º, incisos 1 e 2. Olha, esse tema aqui já despencou em diversos exames da ordem. Então, tem que ter uma atenção especial. A morte presumida, vamos começar pela morte presumida sem declaração de ausência. O que acontece aqui? Volta para mim. Quando a gente fala em morte presumida sem declaração de ausência, a gente está falando aqui no seguinte: o indivíduo ele desapareceu numa situação de alta probabilidade de morte, no caso do inciso 1 do artigo 7º, ou desapareceu em guerra externa e não retornou até 2 anos depois do término do conflito armado, no inciso 2 do artigo 7º. Enfim, não temos o cadáver para ter certeza que a pessoa morreu, mas é muito provável que ela tenha morrido. Por exemplo, desapareceu num naufrágio, num incêndio, no desabamento de um prédio, no rompimento de uma barragem, como foi o caso de Brumadinho. Então veja, o indivíduo estava no prédio que pegou fogo, estava no avião, caiu, o corpo dele não foi encontrado. Tão logo cessadas as buscas, a família não precisa esperar prazo algum. Cessadas as buscas, a família vai ingressar com uma ação de declaração de morte presumida. É a chamada ação de justificação de óbito. E aí, o juiz, verificando essa possibilidade, vai declarar a morte presumida do indivíduo. E vai fixar a data da morte retroativamente, a data do desaparecimento. Vai fazer isso e a sentença vai ter eficácia ex tunc, eficácia retroativa. O indivíduo vai ser considerado falecido desde aquela data. Tranquilo? Bom, não confundir com a morte presumida com declaração de ausência. Aqui, na verdade, gente, estamos bem distantes da morte. O que há é uma situação de ausência. Quem é o ausente? O ausente é aquele que desaparece sem deixar notícias.
O ausente é aquele que desaparece sem deixar notícias. Saiu para trabalhar e não voltou. Saiu de férias e não voltou. Saiu para comprar cigarro e não voltou. Tem notícias? Aonde é o paradeiro dele? O que aconteceu? Não. Então a família não pode pedir para o juiz para declarar a morte desse indivíduo. A família aqui não precisa esperar prazo algum, não é igual filme. Ah, tem que esperar 48 horas para pedir. Não. A família, tão logo o desaparecimento, pode pleitear a declaração de ausência, não a de morte, declaração de ausência. E aí vai abrir um procedimento de ausência, que é de 3 fases. Primeiro, declarada a ausência, inicia a primeira fase do procedimento de ausência, a chamada fase de arrecadação dos bens do ausente. Vamos imaginar que um pai de família desapareceu, deixando esposa, 2 filhos, deixou um carro, uma casa e um apartamento. Olha o problema dessa família, né? Como é que vai vender o apartamento se está no nome do ausente? Então a família vai pedir para declarar a ausência. Aí a primeira fase do procedimento é a fase da arrecadação dos bens do ausente. Então o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte: o juiz vai perguntar: o que o ausente deixou? Ah, ele deixou uma casa, deixou um carro, deixou um apartamento. Esses bens serão arrecadados e vai ser nomeado um curador para cuidar dos bens do ausente, preferencialmente o cônjuge, tá? E aí o que vai acontecer? Passado 1 ano ou 3 anos, se o ausente tinha deixado um procurador, a família pode pedir a declaração da sucessão provisória, a abertura da sucessão provisória. Cuidado, pegadinha de prova. Na sucessão provisória não vai ser transmitido nenhum bem do ausente para os herdeiros, não. O que vai acontecer aqui na sucessão provisória? Passado 1 ano, não do desaparecimento, atenção aos prazos, 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, o que vai acontecer na sucessão provisória? O que vai acontecer é o seguinte: os herdeiros serão emitidos na posse, ou seja, eles vão poder usar, alugar o apartamento e receber os aluguéis. Emissão na posse. E somente 10 anos depois da sucessão provisória, não é 10 anos depois do desaparecimento, não, 10 anos depois da sucessão provisória, é que aí a família pode pedir a sucessão definitiva. E essa sucessão definitiva, aqui sim, nesse momento, o juiz vai declarar a morte presumida do ausente. Entendeu a diferença? Só nesse final de todo esse procedimento, que leva mais de 11 anos, vai pedir a declaração da sucessão definitiva. E aí o juiz vai declarar a morte presumida do ausente. Essa sentença de declaração de morte aqui tem efeitos ex nunc, dali para frente, tá? E aí, olha o detalhe, o que costuma cair em prova? E se o ausente retorna, se o ausente retornar depois da sua declaração de morte? O que acontece? Bom, porque nessa sucessão definitiva, os bens do ausente são transmitidos para os seus herdeiros. E se ele retorna? Ele recupera os bens no estado em que se encontrarem, bem como os subrogados em seu lugar. Então, se o filho herdou uma casa, vendeu, com dinheiro comprou um apartamento, o ausente recupera o apartamento. Então, olha quanto tempo, hein? O indivíduo desapareceu, a família entrou com o pedido de ausência, 1 ano para a sucessão provisória, 10 anos depois para a sucessão definitiva. E aí, se o ausente retornar em até 10 anos depois da sucessão definitiva, ele recupera os bens. O retorno do ausente que está no artigo 39 do Código Civil. Agora, é interessante pensar aqui, hein? Existe como abreviar isso? Existe uma maneira de ser mais célere? Somente no caso do artigo 38, já caiu várias vezes no exame. Se o ausente, na data do pedido, a família entrou com pedido de declaração de ausência, se na data do pedido o ausente já tem mais de 80 anos e já está desaparecido há mais de 5 anos, aí já vai para a sucessão definitiva direta. Então, por exemplo, o ausente desapareceu quando tinha 76 anos de idade. A família pediu a declaração de ausência quando ele teria 83. Bom, ele já tem mais de 80 anos e está desaparecido desde os 76, ou seja, mais de 5 anos. Então já vai para a sucessão definitiva direta. Pegaram isso? Olha, o entendimento da doutrina é que você pode aplicar o artigo 39, que cuida do retorno do ausente, também para o retorno do morto presumido do artigo 7º que nós vimos. Então vamos imaginar que um indivíduo desapareceu no naufrágio, foi dado como morto. E aí houve a sucessão dos seus bens. E depois ele retorna, estava numa ilha deserta, foi achado, retornou.
ele recupera os bens no estado em que se encontrarem. Aplica a mesma lógica por analogia, tá certo? Inclusive, temos um enunciado nesse sentido, que é o enunciado 614 do CJF. Os efeitos patrimoniais da presunção de morte posterior à declaração da ausência são aplicáveis aos casos do artigo 7º, de modo que, se o presumivelmente morto reaparecer nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão, receberá igualmente os bens existentes no estado em que se acharem. Olha que legal, hein, gente? Muita informação aqui para vocês, tá? Bom, vimos um ponto que eu separei aqui, que eu acho que tem grandes chances de ser cobrado, porque tem sido incessantemente cobrado em provas anteriores. Um outro ponto que também cai bastante é incapacidade. Vamos direto a ele? Incapacidade. Veja, o Código Civil traz um rol, né, de incapazes. Ninguém é considerado incapaz para estigmatizar, desprestigiar a pessoa. As pessoas são consideradas incapazes para protegê-las, né, porque eles não estão em pé de igualdade para se relacionar na órbita civil. Então, nesse caso aqui, você precisa saber quem é considerado absolutamente incapaz e quem é considerado relativamente incapaz. Está na lei, vamos a ela. Olha, diz aí o artigo 3º do Código Civil. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. E são relativamente incapazes, né, aqueles entre 16 e 18 anos. Então, veja, não há absolutamente incapaz maior de 16. O critério é etário. Se você tem entre 16 e 18 anos, você é relativamente incapaz. O ébrio habitual e o viciado em tóxico são relativamente incapazes. Quem é o ébrio habitual? É o alcoólatra, tá? Aquele que, por causa transitória ou permanente, não pode exprimir a sua vontade. Uma pessoa que está em coma, aquele que recebeu uma boa noite Cinderela, se alcoolizou eventualmente, não é um ébrio habitual, mas se alcoolizou eventualmente, perdeu os sentidos, é um relativamente incapaz. E o pródigo? Quem é o pródigo? O pródigo é aquele que dilapida compulsivamente o seu patrimônio sem guardar reserva suficiente para a sua subsistência. O pródigo é aquele viciado em jogos de azar, viciado em compras. A ideia é proteger o pródigo dele mesmo, tá? Não é proteger a herança dos herdeiros, não, é proteger o pródigo. Porque ele pode se reduzir a uma situação de miserabilidade e não ter condições de se sustentar. Então, o pródigo ele não fica privado de todo e qualquer ato da vida civil. O artigo 1782 vai dizer que o pródigo não pode praticar, sem o seu curador, atos de disposição patrimonial. Ele não pode alienar, hipotecar, demandar e ser demandado em juízo, transigir, emprestar, sem o seu curador. Agora, atos existenciais e de mera administração, o pródigo, por exemplo, ele pode casar, ele pode ir numa reunião de condomínio e votar para quem é síndico do prédio. Isso é um ato de mera administração. Atos patrimoniais, como celebrar um pacto antinupcial, ele não pode. Entendeu? Agora, testamento, o pródigo pode praticar? Sim, porque o testamento só vai surtir efeitos depois da morte. Então não tem mais risco para ele. Ok? Bem, vimos aqui muitas questões importantes. Agora, o que acontece quando um absolutamente incapaz ele pratica um negócio jurídico sem estar representado? Ele deve estar representado. E se ele não estiver representado, o negócio jurídico é nulo. Nulidade absoluta. Artigo 3º, combinado com o artigo 166, inciso 1. E se um relativamente incapaz pratica um negócio jurídico sem estar assistido, esse negócio jurídico é anulável. Veja, os relativamente capazes são assistidos. Anulável, sob pena de são anuláveis. Nulidade relativa, artigo 4º, combinado com 171, inciso 1. Tranquilo? Bom,
Mas você precisa entender que os relativamente incapazes vão poder praticar alguns atos. Antes de falar disso, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. As pessoas com deficiência não são consideradas incapazes, tá? Veja, não há no rol de incapazes qualquer menção a pessoa com deficiência, doente mental, excepcional sem desenvolvimento mental incompleto, não há. Então, os deficientes são plenamente capazes. Isso não sou eu que estou dizendo, é a lei. Isso já caiu e pode cair ainda em provas. Então, veja só. O que é uma pessoa com deficiência? Considera-se, de acordo com o artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a lei, né? Vamos botar aqui a lei 13.646, tá horrível, né? Esse desenho. De 2015, a Lei 13.646, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 2º vai dizer: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Aí veja, o artigo 6º vai dizer, né? Deixa eu voltar aqui. O artigo 6º ele vai dizer que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar, o direito de guarda, tutela e curatela. Veja que legal, gente. O deficiente não é incapaz. A priori, se na prova cair a expressão que alguém com esquizofrenia, um portador de síndrome de Down, um autista, você não vai considerá-lo a priori deficiente. A deficiência não torna ninguém incapaz. A questão tem que te dar um dado a mais. Por exemplo, já caiu no exame da ordem falando que um esquizofrênico é em surto psicótico. Ele não é incapaz por ser esquizofrênico, mas por estar em surto psicótico, sem poder exprimir a sua vontade, ele vai ser considerado relativamente incapaz do artigo 4º, inciso 3º. Aquele que, por causa transitória ou permanente, não pode exprimir a sua vontade. Entendeu a diferença? Se a questão disser simplesmente que o indivíduo é um autista e vendeu um apartamento, você vai tratá-lo como capaz. Agora, se falar que é um autista que não tem condição de ter discernimento, de exprimir a sua vontade, aí você vai tratá-lo como relativamente capaz. Esse é o pulo do gato, tá? Porque não tem uma regra. A regra é: o deficiente não é incapaz. Se a questão te der elementos para dizer que ele não consegue exprimir a sua vontade com discernimento, ele vai ser incapaz por isso, não por ser deficiente. Tranquilo? Bom, e aí o que eu quero trazer para vocês aqui a respeito disso? É importante você saber que em alguns momentos a lei vai permitir que relativamente incapazes pratiquem negócios jurídicos válidos sem assistência. Qual é a regra que eu falei para vocês? Os absolutamente incapazes precisam estar representados. Os relativamente incapazes precisam estar assistidos. Não foi isso? Então, mas em regra, precisam estar assistidos, mas excepcionalmente a lei vai permitir que relativamente incapazes entre 16 e 18 anos possam praticar alguns atos jurídicos, mesmo que sem assistência. Vamos ver exemplos aqui na tela? Olha só.
Colocando na tela para vocês. Artigo 666. Aceitar mandato. Um relativamente incapaz pode ser mandatário, procurador de alguém. Você pode celebrar um contrato de mandato, passar uma procuração para alguém entre 16 e 18 anos, independente de assistência, tá? Com 16 anos, você adquire capacidade testamentária. Você ainda é relativamente incapaz, mas pode celebrar testamento sem assistência. Artigo 1860, parágrafo único. A idade núbio no Brasil, a idade mínima para casar é 16 anos. Artigo 1517. Com 16 anos, você já pode casar, independentemente de assistência. Basta uma simples autorização dos pais. É bom que se diga que o artigo 1520 foi alterado em 2019. Não é possível mais, em nenhuma hipótese, o casamento antes dos 16 anos, nem mesmo em caso de gravidez. Em nenhuma hipótese será possível o casamento antes dos 16 anos, nem mesmo em caso de gravidez. Então, entenderam? O menor relativamente incapaz vai poder aceitar mandato, celebrar testamento e casar, independentemente de assistência dos pais. Tranquilo? Bom, muitos pontos importantes. Ah, professor, mas você está falando só de parte geral. É porque esses pontos de parte geral que eu estou falando aqui são pontos estrategicamente selecionados, que ou vão ser cobrados diretamente ou vão ajudar vocês a responder questões de contratos, de sucessões, de família. Então, vocês viram que eu dei uma viagem, fui para a família um pouquinho, já falei do mandato, já falei de testamento. Então, eu estou aproveitando, fazendo os links aqui. E a gente tem que falar também do Instituto da Emancipação. Vamos falar disso? Olha só, quando a gente fala na emancipação, né, nós temos uma questão aqui realmente importante. Primeiro, emancipação não é antecipação da maioridade, tá? A maioridade continua sendo aos 18 anos. O que é emancipação? É a antecipação da capacidade civil plena, tá? Que em regra só é alcançada aos 18 anos. E o que costuma cair na prova da ordem, cai demais, são as espécies de emancipação. Vamos lá? Quais são as espécies de emancipação? Estão todas no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. Nós temos a emancipação voluntária, a emancipação judicial e a emancipação legal. São essas três espécies. A emancipação voluntária é aquela que decorre da vontade dos pais. Veja, o menor não tem direito de ser emancipado, decorre da vontade de ambos os pais. Então, o que vai cair na prova é isso. Emancipação voluntária decorre da vontade de ambos os pais, colhida por escritura pública, não é escrito particular, é escritura pública e independe de autorização judicial. Não é necessário autorização judicial. Basta ir no cartório e emancipar o filho. Ah, professor, o que acontece se o pai quer emancipar e a mãe não quer? Aí, nesse caso, o pai que quer emancipar pode entrar com uma ação de suprimento judicial da vontade. O juiz vai analisar as razões da mãe e, se for imotivado, o juiz vai suprir a vontade da mãe, do genitor que não quer emancipar. No exemplo que eu estou dando é a mãe, tá? E aí vai ocorrer a emancipação. Tranquilo? O que seria uma emancipação judicial? Emancipação judicial é quando o menor está em sistema de tutela. O menor é órfão, por exemplo, ou os pais foram destituídos do poder familiar. E aí um tio, por exemplo, foi nomeado tutor daquele menor. Desde os 3 anos de idade, desde a mais tenra idade. Quando o menor faz 16 anos, o tio não aguenta mais ser tutor. Aquela criança é um capeta em forma de guri, ficou um adolescente, pior ainda. Então o tio quer se livrar. Ele pode emancipar voluntariamente? Não. Por quê? Se ele é um tutor, ele tem que cuidar do menor. Então ele vai ter que fazer um pedido judicial para aí sim o juiz avaliar se é melhor para o adolescente ser emancipado.
aí a emancipação é judicial, que ela vai ser feita pelo juiz. E a emancipação legal, gente? A emancipação legal, basta ocorrer o fato previsto em lei que o menor vai ser emancipado. Não precisa de declaração em cartório, não precisa de sentença judicial, basta ocorrer o fato previsto em lei. Então, olha as hipóteses aí na tela. Nós temos a emancipação legal pelo casamento, emancipação legal pelo exercício de cargo público, pela colação de grau em curso de ensino superior e pela relação de emprego ou estabelecimento comercial que gere renda suficiente para a subsistência do menor. Pegadinhas de prova. Só o casamento emancipa, gente. União estável, não. Só o casamento é causa de emancipação. Ou seja, você pede autorização dos pais para casar entre 16 e 18 anos. Se casar, estará emancipado. Ok? Beleza? União estável não é causa de emancipação. Exercício de cargo público. Na prova da OAB costuma cair que o indivíduo tomou posse, foi nomeado ou passou no concurso. Nada disso emancipa. Nomeação, tomar posse, não é causa de emancipação. A causa de emancipação é entrar em efetivo exercício, começar o cargo, a trabalhar no cargo público. Antes dos 18 anos, aí vai estar emancipado. Outra causa de emancipação é a colação de grau em curso de ensino superior. Não é colação de grau no ensino médio, não. É curso de ensino superior. Aí ele se emancipa. E se o indivíduo é youtuber, por exemplo, e ganha muito dinheiro com publicidade, e mais do que suficiente para sua subsistência, ele estará emancipado. Ou se ele é jogador de futebol numa divisão de base do Flamengo, por exemplo, ganha 100 mil por mês, já está emancipado pelo simples fato de ter um emprego, um trabalho que dá uma renda suficiente para a sua subsistência. Já caiu o exame da ordem, que o indivíduo ele passou para a prova de um estágio remunerado. Ainda que o estágio seja remunerado, a remuneração de estágio é básica, é para sustentar apenas os estudos. Então, não é considerado suficiente para emancipação. Tá bom? Então, olha quanta informação importante aí passamos em parte geral e tocando outros pontos lá da frente. Então, quero fechar esse tema aqui com vocês para a gente dar um salto agora para trabalhar um outro tema que eu acho que você não pode ir para a prova sem dominar, tá? Então, vamos falar aqui de ordem de vocação hereditária, especificamente a sucessão do cônjuge em concorrência com os descendentes, tá certo? Vamos nesse ponto então. Bom, então vamos lá, vamos falar agora de sucessões de um ponto muito específico, ordem de vocação hereditária, para a gente focar na sucessão do cônjuge ou do companheiro com descendentes, tá? Isso é muito importante, que a gente vai falar da sucessão do cônjuge e do companheiro quando concorre com descendentes. Bom, vamos lembrar, artigo 1829 do Código Civil, ordem de vocação hereditária. Qual é a ordem? Bom, quando alguém morre, abre-se a sucessão, né? E são chamados a suceder, ou seja, chamados, vocacionados. Em primeiro lugar, o cônjuge em concorrência com os descendentes. Não havendo descendentes, o cônjuge em concorrência com os ascendentes. Artigo 1829, inciso 2. Não havendo ascendente, o cônjuge herda sozinho. Então, cônjuge em concorrência com descendentes, não havendo descendentes, cônjuge em concorrência com ascendentes, não havendo descendentes nem ascendentes, o cônjuge vai herdar. Não importa se tem irmão, se tem tio, o cônjuge, independentemente do regime, vai ser herdeiro aqui, isoladamente. Agora, não há ascendente, não há descendente nem cônjuge, aí são chamados os colaterais, até o 4º grau. Então, os graus mais próximos excluem os mais remotos. Então, primeiro os colaterais de 2º grau, os irmãos. Não havendo irmãos, colaterais de 3º grau. Aí no 3º grau, você tem tios e sobrinhos. E aí os sobrinhos preferem os tios. Não havendo sobrinhos, os tios. Não havendo nem sobrinho nem tio, aí vai para os colaterais de 4º grau. E não se esqueçam,
colaterais de quarto grau. Quem são os colaterais de quarto grau? Bom, os colaterais de quarto grau são os primos, todo mundo lembra, mas também o tio-avô e o sobrinho-neto, tá? Entra, todo mundo aqui concorre igualmente, por cabeça. Então, o indivíduo deixou um primo, dois tios-avós e um sobrinho-neto. Então, 4 pessoas, um quarto para cada um da herança, tá certo? Bom, o que eu quero trabalhar com vocês especificamente é a concorrência entre cônjuge ou companheiro, tanto faz se é casamento, se é união estável, se era cônjuge, se era companheiro, com descendentes, tá? Então vamos imaginar, né, o seguinte exemplo, né? Vou colocar aqui na tela para vocês. O exemplo é o seguinte: vamos imaginar que João era casado com Maria pelo regime da comunhão universal. João casado com Maria pelo regime da comunhão universal de bens. Só vai importar o regime para a questão sucessória de saber quem vai herdar ou não quando o cônjuge ou companheiro concorre com descendentes, tá? Com ascendentes é importante só para a questão da meiação. Então vamos pensar aqui na comunhão universal. João morreu, deixando Maria e 2 filhos. Antes de casar, o João tinha adquirido uma casa. Durante o casamento, ele comprou um apartamento. O exemplo vai ser sempre esse. João Casado com Maria, ele tinha uma casa antes do casamento e adquiriu um apartamento durante o casamento. Morreu. Quem serão os herdeiros aqui? Veja, se o regime era da comunhão universal, de acordo com o artigo 1829, inciso 1, o cônjuge não herda quando concorre com descendentes no regime da comunhão universal. O cônjuge não herda. Gente, isso daqui é importantíssimo. Por quê? Normalmente você tem a tendência a achar que na comunhão universal vai herdar. Não. Ele já tem a meação. Ressalvado a meação dos bens adquiridos antes e durante o casamento, da outra metade, só quem vai herdar aqui são os filhos. O cônjuge não concorre com os descendentes no regime da comunhão universal. Então, ressalvada a meação, só os filhos serão herdeiros. Por que isso complica na prova? Porque na prova vai aparecer assim na alternativa: somente os filhos herdarão. Aí você fica pensando, mas e a meação? Meação não é herança. Então, do que não compete a meação, os filhos vão herdar. Tá certo? Se o regime fosse da comunhão parcial, então João casado com Maria, mesmo exemplo, tem 2 filhos, tinha uma casa antes de casar e comprou um apartamento durante o casamento. Mas eles são casados pela comunhão parcial. Aí aqui você tem que fazer uma cisão. Por quê? O cônjuge não herda quando concorre com descendentes no regime da comunhão parcial, se não houver bens particulares. Em outras palavras, o cônjuge só vai herdar em concorrência com os descendentes nos bens particulares. Então, por exemplo, você tem que fazer uma cisão. A casa que João comprou antes do casamento, quem vai herdar? Os 2 filhos e Maria, 1/3 para cada um. O apartamento que foi comprado na constância do casamento, a Maria já tem a meação. A outra metade que compõe a herança, só os filhos vão herdar. Exatamente o que está no artigo 1829, inciso 1. Tá certo? Bom, entendeu isso? Outro exemplo de regime. Se o regime fosse a separação convencional, também chamada de absoluta, né? João e Maria decidiram se casar. No exemplo aí que eu estou dando para vocês, João tem 65 anos e Maria 30. E eles decidiram se casar pelo regime da separação convencional. Olha que interessante. Se João e Maria se divorciassem, Maria não teria direito a nada, nenhuma meação pelos bens. Nem a casa que ele comprou antes do casamento, nem o apartamento que ele comprou depois, durante o casamento. Por quê? Pela separação convencional, não há comunicação de nenhum bem.
Então, se Maria se divorciasse, ela sairia de mãos abanando desse casamento, ok? Mas vamos imaginar que eles não se divorciaram. João morreu, deixando Maria e 2 filhos. Bom, ela não tem meação de nada. Então ela vai concorrer com os filhos justamente em todos os bens. Então quem vai herdar os bens de João? Maria e os 2 filhos. 1/3 para cada um. Veja que aqui aplica-se aquela regra que as pessoas costumam falar, onde há meação, não há herança. Só que essa regra só é aplicável no artigo 1829, inciso 1, quando o cônjuge concorre com descendentes. Toda vez que o cônjuge estiver concorrendo com descendentes, sobre os bens que há meação, que são bens comuns, o cônjuge não vai herdar. Aí os filhos herdam. Onde não há meação, o cônjuge herda. Então, o que acontece é que, na separação convencional, houve uma separação em vida. Mas depois da morte, todos os bens deixados por João vão ser divididos entre a sua esposa e os filhos. 1/3 para cada um. Tá certo? Bom, e se fosse o regime da separação obrigatória? Por exemplo, João tem mais de 70 anos de idade, né? Tem 75 anos, casou com Maria de 50 anos. Aí o artigo 1641, inciso 2, impõe o regime da separação obrigatória, que é criticado, mas cai em prova assim como eu estou falando, tá? Impõe o regime da separação obrigatória. E aí, olha que interessante, né? O artigo 1829, inciso 1, diz que o cônjuge não concorre com os descendentes na comunhão universal, na comunhão parcial quando não tiverem bens particulares e no regime da separação obrigatória. Então, aqui nesse caso, não haverá herança para o cônjuge, ou seja, só quem vai herdar será Maria. Ah, professor, e ela tem direito à meação? Pela súmula 377 do STF, somado ao entendimento do STJ, o cônjuge tem direito à meação dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, desde comprovado esforço comum, vai dizer o STJ. Então, nesse apartamento que foi adquirido na constância do casamento, Maria pode ter meação, mas ela não será herdeira nem da outra parte do apartamento, nem da casa que foi adquirida antes, que é bem particular. Só os filhos herdarão. Entenderam isso? É muito importante dominar esse artigo 1829, inciso 1. Eu costumo dizer, se isso não cair na prova, vai cair na sua ceia de Natal. Sempre tem um familiar para perguntar regime sucessório na noite de Natal. Então, né, aquelas perguntas, né, que sempre aparecem, ou é de direito trabalhista, previdenciário, ou família e sucessões. Então, tem que dominar, o operador do direito tem que dominar esse artigo 1829, inciso 1. Entendido esse ponto, nós temos ainda outras questões para trabalhar aqui, né, com vocês, justamente ainda sobre sucessões. Então, vamos falar agora da questão da indignidade e da deserdação, tá certo? Bom, indignidade, né? Existem 2 formas de exclusão de uma pessoa da herança: a indignidade e a deserdação. Eu quero focar aqui com vocês na questão da indignidade. Quando a gente fala da indignidade, ela está prevista no artigo 1814 do Código Civil. Quais são as causas de indignidade? O que faz de alguém um indigno? Bom, quando ele atenta contra a vida do autor da herança ou dos seus ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro. Quando ele ofende gravemente a honra, né, do autor da herança ou atenta contra a liberdade de testar. Então, é muito importante que os casos de indignidade estão expressamente previstos no artigo 1814. Há uma previsão expressa. Então, não é possível, né, criar novos casos, né, com a interpretação. Eles estão lá previstos. E aí, ocorrendo um ato de indignidade, a pessoa está automaticamente excluída da herança? Não. Após a morte e a abertura da sucessão, os outros herdeiros interessados deverão ingressar com uma ação de indignidade
para excluir aquele que praticou o ato de indignidade. Há um prazo decadencial de 4 anos após a abertura da sucessão para ingressar com essa ação. Prazo decadencial de 4 anos. Lembrando que especificamente, unicamente, no caso de atentado contra a vida do autor da herança, o Ministério Público também terá legitimidade para ingressar com essa ação, só nesse caso. Bom, vou agora fazer um outro salto, gente, que é a aula de revisão. Muita gente, né, acaba confundindo indignidade com ingratidão, né? Ingratidão é uma questão que ocorre lá em contratos, na doação. Veja, se eu doei um apartamento para você e você comete um ato de ingratidão depois que eu já fiz essa doação, eu posso revogar? Se for um ato de ingratidão previsto na lei, sim. Então, o artigo 557 do Código Civil vai prever os atos de ingratidão. Artigo 547 do Código Civil. Olha só, pegando aqui o Código Civil, você vai lá e são atos de 557, desculpa, tá? 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações, se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Lembra a indignidade, mas é diferente, porque na indignidade, no artigo 1814, né, você tem atentado contra a vida do autor da herança, dos seus descendentes, dos seus ascendentes, do cônjuge, do companheiro. Aqui não. A doação, o ato de ingratidão é atentar contra a vida do doador. Se cometer contra ele ofensa física é ato de ingratidão, mas não é ato de indignidade. Olha que interessante, né? Então, se o indivíduo deu um tapa na cara, ou brigou, bateu, até machucou com socos e pontapés, mas sem a intenção de matar, ele não cometeu um ato de indignidade no artigo 1814. Mas se for num contexto de doação, se eu doei um apartamento para você e você bateu em mim depois, eu vou revogar essa doação, tá? Se injuriou gravemente ou caluniou, ou se podendo ministrar alimentos, recusou. Então, são os atos de revogação por ingratidão, tá? Então, muita atenção com isso. Então eu doei o apartamento para você, você foi ingrato comigo, eu posso revogar? Posso. E se você já vendeu ou doou o apartamento para alguém? Aí eu não posso revogar. Aí, na verdade, aí eu posso revogar, mas não recupero o apartamento, que você já deu para um terceiro de boa-fé, um terceiro adquirente. Eu posso revogar a doação, mas para pedir perdas e danos. Eu vou pedir o valor do apartamento. É o que diz o artigo 563. Então, estou fazendo esses links aí, né, para aumentar as chances de passar por temas que podem ser cobrados em prova. Aproveitando aqui que a gente está falando de doação, vou deixar claro uma coisa sobre compra e venda e doação. Olha só, vamos imaginar que João tem 2 filhos e ele quer vender um dos seus apartamentos para o seu filho mais novo. Ele pode fazer isso? Pode. Mas para ser válido o negócio, ele precisa ter a autorização dos demais descendentes e do cônjuge. Em outras palavras, a alienação de ascendente para descendente, o contrato de compra e venda de ascendente para descendente, será anulável, nulidade relativa, se não tiver o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge. Onde que está isso? Artigo 496 do Código Civil. Qual é o prazo? Prazo geral de 2 anos. A lei não traz prazo no artigo 496. Toda vez que a lei disser que algo é anulável sem trazer prazo, é o prazo geral de 2 anos do artigo 179. Tranquilo? Agora, imagina que João tem 2 filhos e ele quer doar o apartamento para o seu filho mais novo. Precisa da autorização dos demais? Não. A doação de ascendente para descendente é válida, mesmo que sem autorização dos demais. Só que no momento da morte de João, esse bem tem que ser levado à colação. Tá? A doação é válida, mas implica adiantamento de herança e tem que ser levado à colação. Olha aí, né?
Que interessante, né? Porque na compra e venda precisa de autorização, na doação não. O bem vai ser depois levado à colação. Vamos fazer mais um link aqui. Eu mostrei para vocês agora, nesse exemplo do 496, que toda vez que a lei disser que algo é anulável e não trouxer um prazo específico, você cai no prazo geral das ações anulatórias, que é de 2 anos, prazo decadencial. Agora, quando você está falando em prescrição, é bom que você revise o artigo 206, gente. Na véspera da prova, passa os olhos. Artigo 206 traz os prazos prescricionais. Então, lá você vai ter prazos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Se você não encontrar o prazo para a sua situação específica no artigo 206, isso sempre cai em prova. Qual é o prazo geral da prescrição? Prazo geral de 10 anos do artigo 205. E olha, o STJ entende, isso pode cair na prova, que o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, repetindo, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, que traz os prazos, que traz o prazo de reparação civil, prazo de 3 anos. Esse prazo de 3 anos para reparação civil é apenas para reparação civil aquiliana, extracontratual, responsabilidade civil aquiliana, extracontratual, que não há um contrato anterior. Então, por exemplo, fui atropelado, posso entrar com uma ação contra quem me atropelou? Posso. Qual é o prazo prescricional? 3 anos. Se a responsabilidade civil for contratual, derivada de uma relação contratual, aí o prazo prescricional vai ser de 10 anos. Cai no prazo geral de 10 anos do artigo 205 do Código. Tá certo? Bom, entendido isso, vamos falar de um outro ponto interessante aqui que tem sempre caído para a gente já ir arrematando aqui, que é a questão dos defeitos do negócio jurídico. Esse é um tema também muito cobrado, voltando agora lá para a parte geral. Não estou maluco não, o professor está indo para frente, para trás, para trabalhar temas, fazer links aqui com vocês. Então, olha só, com relação aos defeitos do negócio jurídico, vou colocar aqui na tela. Espera aí, só um instantinho. Colocando aqui na tela para você os defeitos do negócio jurídico. Bom, eles estão previstos nos artigos 138 a 165. Eu vou dar um panorama geral, e esse panorama geral ele costuma salvar muitos dos alunos em exame de ordem, tá? Porque vai te ajudar a eliminar várias alternativas e às vezes vai sobrar só uma alternativa. Mesmo que você não tenha certeza sobre ela, se você eliminou as outras, você sabe que ela é a certa. Quais são os defeitos do negócio jurídico? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Esses são os 6 defeitos do negócio jurídico. O que você precisa saber? Que erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão são também chamados de vícios do consentimento. Por que eles são chamados de vícios do consentimento, professor? Porque a vontade declarada, aquilo que o indivíduo diz num contrato verbal ou que ele escreve num contrato escrito, não corresponde com a sua real intenção. Por quê? Bom, no erro, porque ele se enganou. No dolo, porque ele foi enganado por alguém. Na coação, porque ele estava sendo ameaçado. Na lesão e no estado de perigo, porque ele passava por uma necessidade premente ou uma situação de inexperiência. Então, o que ele diz, o que ele declara, não corresponde com aquilo que ele quer. Ele celebra um negócio jurídico que não era de sua real vontade. Agora, a fraude contra credores, assim como a simulação, serão considerados vícios sociais. Na fraude contra credores, o indivíduo declara exatamente o que ele quer. O problema é que o que ele quer é prejudicar os credores. Então, atento que na prova pode aparecer esse sinônimo, vício do consentimento. Todos os vícios do consentimento são sinônimos, são espécies de
defeito do negócio jurídico, tá? E todos os defeitos do negócio jurídico, a gente colocou aqui na tela, todos eles, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, são causas de anulabilidade do negócio. Nulidade relativa, gente. Você não tem noção como isso vai te salvar na prova. Se na prova, às vezes, está explicando direitinho sobre o erro, sobre o dolo, mas fala que o ato é nulo, já está errado. É nulidade relativa, anulabilidade. E se o ato é anulável, tem prazo para ser alegado. Aqui tem prazo específico, 4 anos, no artigo 178. Não esqueça desse prazo. Começa a contar de quando esse prazo, professor? O termo ACO, o termo inicial é a data da celebração do negócio jurídico. Data da celebração do negócio jurídico, isso mesmo. Com exceção da coação, que começa a correr na data em que cessou a coação. Atenção, gente, a simulação é um vício social, assim como a fraude contra credores. Mas a simulação não é mais um defeito do negócio jurídico. Já foi no Código Civil de 16. A simulação hoje ela é causa autônoma de nulidade, nulidade absoluta, no artigo 167 do Código Civil. Tá certo? Então, muita atenção com esse panorama geral que eu dei aqui dos defeitos do negócio jurídico, já vai te ajudar demais, eu tenho certeza. Agora, duas questões importantes, recentíssimas. Você sabe que o nome é um direito da personalidade, não sabe? O nome é uma forma de identificar o indivíduo na sociedade. E o seu primeiro nome é o chamado prenome. Antigamente, para você alterar o prenome, você não podia, salvo hipóteses restritas da Lei 6.015 de 73. Né? Existiam causas excepcionais de alterabilidade do nome. Uma delas ela era aos 18 anos. Todo mundo, quando completava a maioridade civil aos 18 anos, poderia optar por mudar o primeiro nome, de maneira imotivada. Mas tinha que fazer um pedido judicial em 1 ano, no prazo decadencial de 1 ano. Aliás, os prazos para reclamar os defeitos do negócio jurídico são decadenciais. Aquele prazo de 4 anos é decadencial. Mas aqui também, o prazo de 1 ano decadencial. Então, dos 18 aos 19 anos, você podia mudar de maneira imotivada o seu prenome. E depois, só se tivesse causas específicas previstas em lei, como o caso dos transgêneros, como a questão de proteção à testemunha. Pois bem, houve alteração recente, gente. Agora, o artigo 56 da Lei 6.015 de 73 foi alterado. E todos nós podemos alterar o nosso prenome a qualquer momento, depois de completar 18 anos, depois de completar a maioridade, você pode alterar o seu prenome. Não tem mais esse prazo de 1 ano. E é de maneira imotivada. E mais, você pode fazer isso pela via extrajudicial. Basta ir no cartório de registro civil de pessoas naturais. Não precisa mais de ação judicial. Logo, você só pode fazer isso uma única vez. Mas vamos supor, não quero mais ser chamado de Aurélio. Quero mudar de nome. Quero ser Marco Aurélio, porque todo mundo me chama de Marco Aurélio achando que é Marco Aurélio. Aí eu vou lá, posso mudar o nome. Mas não vou mudar, porque já está na capa do meu livro aqui, Aurélio Bourret. Você já me conhece como Aurélio Bourret. Entenderam? Mas poderia mudar, se eu quisesse. Uma outra alteração recente diz respeito a condomínio. Você sabe, já sabia provavelmente, que para você alterar a convenção condominial, as regras da convenção, seria necessário a votação de 2/3 dos condôminos, aprovando a alteração. 2/3. Isso está no artigo 1351. Agora, para alterar a destinação do condomínio edilício, se o condomínio é residencial, comercial ou misto, para alterar isso, o artigo 1351, ainda que tivesse previsto na convenção, exigia a unanimidade dos votos dos condôminos. Unanimidade. Pois bem, o artigo 1351 foi alterado recentemente. Agora, para alterar as regras da convenção, inclusive a destinação das unidades imobiliárias, se serão comerciais, residenciais ou mistas, basta o voto
aprovando a alteração de 2/3 dos condôminos. Não se exige mais a unanimidade. Tá certo, gente? Bom, quis dar esse panorama geral, trabalhar diversas questões. Espero que vocês tenham gostado, tá? Me deem um feedback, manda uma mensagem para mim lá no Instagram e depois me deem notícias sobre a prova também, tá? Se tiver alguma questão difícil, a gente comenta sobre ela, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Vou me despedindo aqui de vocês. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Boa prova a todos, hein? Tchau!